Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar para vocês aí uma aplicação utilizando o motor de passo. Nosso primeiro vídeo aí utilizando o motor de passo. Vamos à aula. Então, eu estou aqui com um motorzinho de passo, né? Um motor até usado, né? Deve ser de impressora, que a gente conseguiu aí com um parceiro nosso. O motor de passo, o que é a diferença dele para o servo, né? O servo ele tem o encoder, né? E você também pode definir para ele com quantas rotações, quantos pulsos que ele precisa para dar uma volta. Você pode definir se você quer que ele dê pulso, 3.000 pulsos uma volta, 5.000 pulsos uma volta, 10.000 pulsos. Então, dependendo do tipo de servo que você estiver usando, né, você pode fazer isso. Já o motor de passo, não, ele já tem definido nele com quantos pulsos que ele vai te dar uma volta, né? No caso desse aqui, as especificações dele que estão aqui atrás, elas estão um pouco apagadas, mas aqui está mostrando que ele é 1.8 deg/step, ou seja, seria a cada 1,8 graus, né, em 360, ele precisa de um pulso. Então, se você multiplicar isso aqui, né, pegar 360 e dividir por 1.8, você vai encontrar o valor 200. Ou seja, se eu der 200 pulsos nele, ele vai me dar correspondente a uma volta completa. Então eu não consigo mudar, eu quero que ele seja com 500 pulsos uma volta. Não, ele já está definido que ele é para 200 pulsos por volta. Lá na aplicação nossa, eu usei esse aqui. A gente usou esse motor aqui, que eu vou mostrar para vocês também, é um servo. Esse aqui, a capacidade dele já são de 48 pulsos por volta, né? Então, com 48 pulsos que eu ativar a saída dele, ele vai me dar um giro completo. Então você tem que saber quantos pulsos que vai ser por volta. Então você pode fazer por experiência, você vai aplicando os pulsos até você ver qual que está dando uma volta completa. Se ele não tiver identificação, igual a gente fez nesse outro, porque estava meio apagado, a gente conseguiu descobrir que ele é 48 pulsos por volta. E no caso aqui ele tem duas bobinas, né? Essas duas bobinas elas são ligadas lá no driver lá. Para você identificar as bobinas, o que a gente pode fazer de atividade prática? Você pega um LED, né? Um LED qualquer, e liga uma ponta na outra no LED, para você poder identificar. Por exemplo, vou ligar aqui esse vermelho aqui com o vermelho com o verde. Segurar aqui o verde com o vermelho. Porque eu já sei que o verde com o vermelho não funciona. Vou girar aqui, ó. O LED não acende, ó. Agora eu vou pegar, por exemplo, o vermelho com o amarelo. Eu sei que o vermelho eu já sei porque eu já fiz o teste aqui. Vermelho com amarelo é uma bobina. Mas quando você coloca e girar, o LED vai piscar, então você já encontrou uma bobina. Se esse aqui é uma bobina, logicamente esse outro aqui vai ser a outra bobina, né? Você pode até testar, coloca o LED aqui para ver se ela realmente está gerando, tá gerando a saída aqui para poder ligar o LED, né? Se ela está funcionando, se a bobina não está queimada. Então você girou, o LED piscou, porque realmente está ok. Então eu sei que o verde e o azul é uma bobina e o amarelo e o vermelho é a outra bobina. Para acionar o motor de passo, gente, eu não posso ligar ele direto na saída do meu PLC. Eu preciso ter um drive, igual no drive do servo motor. A gente mostrou para você aquele ASDA B2, né, aquele driver, né, que serve para comandar o servo motor. Aqui também eu preciso de ter um drive para acionar o motor de passo, tá? Então a gente adquiriu esse motor esse driver aqui, ó, da Micro Step Drive. Então nele, né, o PLC vai comandar o drive e o drive vai comandar o meu motor de passo, tá? Então o que eu tenho que observar no drive? Eu tenho que olhar a corrente que ele vai trabalhar. No caso esse aqui trabalha até a corrente de 4 amperes, tá? Então se você tiver um servo, um motor de passo que a corrente é acima de 4 amperes, a corrente dele, então você precisa de um maior. Esse aqui é 1 ampere a corrente dele, tá até escrito aqui, ó, tá? 1 ampere por fase. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que selecionar que ele vai trabalhar com 1 ampere. No caso, 1 ampere aqui, ó, eu tenho que colocar, eu posso colocar essa opção aqui, ó, corrente 1 ampere. Aí eu vou ter que selecionar nas chaves, né, as microchaves que tem nele aqui, no caso a chave 4, 5 e 6, eu tenho que colocar na posição on, off, on. As chaves, elas estão aqui, ó, aqui na frente, ó, o micro switch. Então eu vou programar ela nessa posição. E também a S1, S2, S3 depende do número de pulsos por revolução. Esse aqui é 200 pulsos por revolução, então eu vou colocar aqui no 1, tá? O outro que eu estou usando ali, ele é 48 pulsos por revolução, ele não aparece aqui, né? Como eu só tenho esse drive, então eu vou colocar esse aqui, a posição 1 também,
que seria a chave S1, S2, S3 na posição on, on, off. Aí você configura aqui então a corrente e o número de passos. Para fazer a ligação do motor, tá vendo? Aqui a bobina A e a bobina B. Então você vai posicionar as duas bobinas que você identificou na posição A e B. A alimentação dele é de 9 a 40 volts, tá? Então você vai alimentar aqui o VCC ou GND de 9 a 40 volts. Porém os comandos aqui, a alimentação do pulso e direção é 5 volts. No caso, se o seu PLC, como ele já tem alimentação 24 volts, você pode ligar aqui, só que você não vai ligar direto 24 volts. Você vai utilizar um resistor, né, de 2.200 ohms, né, 2,2 kΩ em série com essa entrada de 5 volts. Ele vai causar ali uma queda de tensão e não vai provocar queima, né, do seu driver. No caso, a entrada pull mais 5 e dir mais 5, você pega lá o 24, põe resistor 2K2 e liga um e faz a mesma coisa no outro. Já a entrada pull e a entrada dir, você vai ligar o pulso, vamos supor que a saída Y0 do seu CLP e o dir, o Y1 do CLP, tá? Essa entrada enable aqui é no caso se você quiser desabilitar, para ele não funcionar, não aceitar os comandos. Se você deixar ela aberta sem ligar, ele já está liberado para poder funcionar. Você tem que, na verdade, você tem que jogar um sinal positivo aqui no enable, mais 5, e depois você tem que colocar uma saída do CLP e ativar ela para poder habilitar essa entrada enable para bloquear ela, entendeu? Então, no nosso exemplo aqui, a gente não precisa nem utilizar ela, você pode deixar ela aberta e trabalhar simplesmente com o pulso e direção. Esse drive aqui a gente comprou ele na internet, eu vou mostrar para vocês depois na tela ali do computador, né? Como adquirir isso aqui, tem uma loja do Mercado Livre que vende isso aí. Então, como eu falei que ia mostrar para vocês, né? Aqui aquele driver que eu tô mostrando para vocês que a gente comprou, é esse aqui, o Micro Step Driver, né? Ele é de 9 a 42 volts, driver de motor, de passo, né? 32 segmentos, 4 ampere, 24 VDC, CNC Kit. Então, esse aqui, tá vendo? Custou R$136. Às vezes você quer praticar aí alguns comandos, né? De servo ou de motor de passo, né? Você consegue fazer bastante coisinha aqui utilizando esse drive, tá? Alguns comandos, os mesmos comandos que você usa para poder fazer para servo acionamento, você usa também para motor de passo. Não são todos, né? Para você conhecer esses comandos, você pode vir aqui no canal do YouTube nosso. Você vai em playlist, você tem aqui ó, a playlist de servo acionamento. Então aqui explica os comandos, né, que são usados para motor de passo. E tem os que são também usados, né, para motor, para servo acionamento. Então além dessa playlist aí que tem lá os vídeos de servo acionamento, a gente tem aqui sobre o CLPzinho da China, sobre comandos elétricos, sobre alguns vídeos sobre o PLC Siemens S7300, né, o Contrologix aqui são alguns vídeos básicos, né, fora do treinamento. E tem um curso aqui de programação, né, automação, curso prático de automação. Então você acessando aqui o canal da Treinar Serviço, você vai ter diversos conteúdos aqui. Esses conteúdos aqui são gratuitos, né? Além dos vídeos que a gente posta toda semana para vocês. Eu vou mostrar um comando aqui que a gente explica nesse servo acionamento, que chama o comando, o DPLSV, tá? O DPLSV, ele é um comando que vai fazer o acionamento do motor. Além de acionamento, ele também vai fazer a questão da direção. A gente vai conseguir colocar a velocidade e também alterar lá a direção, o número de pulsos, né? E o sentido, tá? O sentido de rotação. Você vai rodar sentido horário ou anti-horário. Então, esse comando DPLSV, né? Eu vou fazer ele aqui, ó, DPLSV. Ele vai funcionar continuamente, tá? Se você tem o comando DPLSY, que você consegue determinar quantas voltas que você quer que ele dê, né? Se você quer que ele dê menos, meia volta, uma volta, você ajusta isso tudo, né, utilizando esse comando DPLSY. O DPLSV, quando você ativa ele fica ligado direto, né, na velocidade que você determinar, na frequência que você vai determinar. Então a gente sabe que esse motorzinho que está ligado aqui, ele tá para a frequência se eu colocar 48 Hz, ele vai dar 48 pulsos, né, por segundo. E eu falei que 48 pulsos é uma volta, então se eu colocar a frequência aqui, você vai colocar a frequência. Se eu colocar 48, ele vai entender que é para ele dar para 48 pulsos em um segundo. 48 pulsos é uma volta, então ele vai dar uma volta por segundo. Aqui no DI1 você vai colocar o Y0, que é a minha saída de pulso, que está entrando no pool ali do meu drive, vou mostrar para vocês depois rodando. E o Y1 é a direção, vai rodar no sentido horário ou anti-horário. Então vou descarregar aqui no CLP o programa. Já estou conectado aqui com o cabo e tudo.
Ok, o programa já está lá no CLP, vou colocar aqui online. Então, como eu coloquei aqui 48 pulsos por segundo, eu vou habilitar aqui o M0, ele vai começar a girar a velocidade de quê? Uma volta por segundo, ou seja, 48 pulsos por segundo vai ser uma volta por segundo. Vou mostrar aqui com a outra câmera ele já funcionando. Então, aqui a gente está vendo que o PLC tem stop, eu vou dar passar para run. Vocês estão vendo aí o servo, né, já conectado, tá tudo em run, funcionando normal. Vocês vão ver que ele vai ter que dar uma volta assim que eu habilitar, né, porque ele é 48 pulsos por volta. Vou dar um 7.1 aqui, ó. Ele vai começar a girar nesse sentido. Você viu o Y1 aqui tá desabilitado, então ele tá rodando no sentido anti-horário. Vou fazer uma modificação online aqui agora, vou mudar o sentido. Vou manter a mesma velocidade. Então a velocidade é 48 Hz, né? Então eu coloco menos 48, ele vai entender que é para inverter o sentido. Tá? Então eu vou descarregar o menos 48. Você vai ver que ele vai girar ao contrário na mesma velocidade. Tá? Se eu quiser que ele rode o dobro da velocidade, só aumentar a frequência. Está com 48, eu vou colocar aqui 96. Positivo, que aí ele vai inverter o sentido e vai dobrar a velocidade. Ou seja, vai ser 2 voltas por segundo. Ok? Vou aumentar isso aqui mais ainda. No lugar de 96, eu vou colocar 4 voltas por segundo. Então vai ser 192. Esses comandos todos, gente, eu explico ele detalhadamente utilizando o servo acionamento. Então você pode ver lá, ele está rodando lá, né? Aumentou bem a velocidade dele, tá? E eu inverter o sentido, é só colocar menos 192. Então vai inverter o sentido e rodar no mesmo sentido, em outra direção, né? Mas a mesma velocidade. Olha, você vê que ele inverteu lá na mesma hora, tá? Então o motorzinho de passo, essa diferença aí que ele tem mais do servo, né? Mas os comandos no CLP não muda muita coisa. Então, pessoal, com isso a gente encerra essa videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o like aí, né, no vídeo, né? Nos acompanhe também nas nossas redes sociais e participe dos nossos treinamentos www.treinarserviços.com.br. Um abraço e até mais.